Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC, meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai conferir aqui nossos palpites, né, que a gente fez aí da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ver quem acertou, quem errou, tá bom, pessoal? E a gente vai comentar um pouco sobre os jogos em si, tá bom, pessoal? Então, antes da gente começar aqui o vídeo, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que vem ajudando o canal. Deixa o like, se inscrevendo aqui no canal e também, pessoal, não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, pessoal, vamos aqui para os resultados aqui, tanto dos jogos, né, como também dos nossos palpites. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ceará versus Vasco da Gama. E é o seguinte, o meu palpite foi empate em 1 a 1 entre Ceará e Vasco da Gama. Só que no jogo, né, acabou que a equipe do Ceará venceu a equipe do Vasco por 2 a 1. Resultado muito bom para a equipe do Ceará, né? E assim, né? O Ceará jogou melhor do que a equipe do Vasco, né? O Vasco teve alguns lampejos de bom futebol durante a partida, mas o Ceará foi muito melhor do que a equipe do Vasco, né? O Vasco, como falo pra vocês, né? É o Vegete mais 10, né? E tanto é que foi novamente gol dele, né? Do Vegete aí, no finalzinho, né? Praticamente da partida. E o detalhe, né? Curioso, é que teve lei do ex, né? Uma das leis que não falha no mundo é a lei do ex, né? Que no caso foi o Pedro Raul que fez 2 gols, né? Bastava um gol, teve que fazer 2 gols aí, o Pedro Raul em cima do Vasco. E é engraçada a história do Pedro Raul, né, com o Vasco, porque o Pedro Raul, ele veio antes do Vegete, né? Tipo assim, o Vegete não estaria no Vasco se não fosse o péssimo futebol apresentado do Pedro Raul com a camisa Cruz Maltina, né? Porque contratar o Pedro Raul para ser a solução dos gols do Vasco, depois da saída do Cano, né? Aí o Pedro Raul foi muito mal, aí tiver que contratar, né, o Vegete, porque praticamente mandar o Pedro Raul embora, né? Então o Pedro Raul acabou se vingando aí com 2 gols pra cima da equipe do Vasco. Então eu acabei errando aqui o palpite. Vamos aqui na sequência, pessoal. Vamos de Botafogo versus São Paulo. Cara, eu tinha apostado no Botafogo, né? Tinha cansado de apostar no São Paulo. O São Paulo só me decepcionava, né? Então eu acabei apostando na equipe do Botafogo e deu empate, né? Eu tinha apostado 2 a 1 para a equipe do Botafogo e no jogo foi 2 a 2, né? Empates aí no finalzinho e o pessoal já tá muito mordido, né? Com o Zubeldia aí. Não sei como ainda não caiu, né? Teve vários técnicos aí que caiu já, inclusive nessa rodada, né? Não exatamente após a rodada, né? Tem uns que caiu depois, né? Teve reunião, tudo mais, toma café, aí depois foi demitido. Mas assim, né? Não sei porque o Zubeldia ainda não foi demitido, né? O pessoal do São Paulo já tá cansado do Zubeldia. O São Paulo realmente não apresenta um futebol bom, né? Com ele à frente. E acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de fazer 3 pontinhos, né? O Botafogo também tá rateando durante a temporada, né? Como falo pra vocês, né? Longe de ser aquele Botafogo do ano passado. E essa temporada realmente tá bem aquém, né? Do que realmente a torcida do Botafogo esperava, né? Um empatezinho aí bem maroto aí pros dois. Vamos nascer. Então acabei errando, né? Só confirmando aqui meu erro. Eu fui muito mal nessa rodada, hein? Então acabei errando aqui o palpite de Botafogo versus São Paulo. Vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem Sport versus Bragantino. E, sinceramente falando, eu tinha apostado no Sport. Eu pensei que o Sport iria vencer a equipe do Bragantino. E acabou, né, que a equipe do Bragantino venceu a equipe do Sport por 1 a 0. Olha o Bragantino se recuperando, hein? No campeonato. Aos poucos tá aí vencendo seus jogos. O Bragantino tá muito mal nessa temporada, né? Tá muito mal nas pernas, mas o Sport também tá, olha, tá bem também complicada a situação do Sport, né? É um dos times aí que é cotado a brigar para não cair, né? Pra Série B do ano que vem. Então o Sport que se cuide, né? Vamos aqui seguindo, pessoal. Aqui teve o resultado mais surpreendente da rodada, hein? Foi realmente um resultado surpreendente e tem uma curiosidade, né? Eu fiquei parando pra pensar sobre esse resultado e os demais, né? Sobre o Mirassol, né? Será que o Mirassol vai ser a Chapecoense, né? Aí do Campeonato Brasileiro da Série A? Porque a Chapecoense também, quando veio para a Série A, né? Também teve alguns resultados surpreendentes aí diante de times mais fortes, né? Times grandes aí do futebol nacional. E o Mirassol tá aprontando, hein? Mas esse resultado aqui foi surpreendente, né? Então assim, eu apostei na vitória do Grêmio por 2 a 0 para cima do Mirassol. E no jogo, cara, foi 4 a 1 para a equipe do Mirassol. Realmente, resultado surpreendente. Assim,
que o Mirassol vencesse, beleza, né? É de futebol, tudo mais. Mas 4-1 diante do Grêmio, realmente é um resultado muito elástico, né? Principalmente pro Mirassol contra o Grêmio, né? Que o Grêmio tem um time aí que também não é ruim, né? Tem um time até que é relativamente bom, o time do Grêmio, né? E pegar 4-1 aí realmente é pra complicar, né? É como o pessoal fala que é pra lascar, né? Inclusive o técnico do Grêmio foi demitido, né? O Quinteiro foi demitido depois desse resultado, né? O pessoal já tava na bronca com ele, né? Já queria que ele saísse. Inclusive o pessoal tava pedindo a volta do Renato Gaúcho já dentro da rodada passada, né? Em que o Flamengo venceu a equipe do Grêmio. E agora caiu o Quinteiros aí à frente do Grêmio. Mas realmente, olha, resultado incrível do Mirassol, né? Primeira vitória, né, do Mirassol aí é, na Série A. Então, é um resultado, não só o chocolate histórico, né? Mas o resultado sim é histórico porque é a primeira vitória do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, realmente está de parabéns o Mirassol. Queimando minha língua, né? Até agora não tinha apostado no Mirassol e o Mirassol tá conseguindo me surpreender, né? Então, vamos aqui na sequência, né? Vou seguindo aqui. É, qual vai ser o próximo jogo que a gente vai conferir? Ah, tá. Internacional versus Palmeiras. Bem, eu tinha apostado na vitória da equipe do Internacional, né? Por 2-1. Eu analisei, né? Pensei que o Internacional iria vencer porque estava jogando dentro de casa. É uma equipe forte, é candidato ao título, mas também está começando a ratear, né? O Inter já está começando a perder pontos, já está começando obviamente que é o começo do campeonato, né? Mas está começando a dar uma distanciada dos líderes, né? Então, pro Inter que vai lutar pelo título é complicado, né? Principalmente que os dois times que estão lá no topo, né? É Flamengo e Palmeiras. Duas equipes fortes. Que se dedicar realmente a buscar o título do Brasil, aí ninguém segura, né? São dois principais elencos aí do futebol nacional. Então, o Palmeiras, né? Venceu a equipe do Internacional, desculpa, por 1-0. Grande resultado da equipe do Palmeiras, né? Fora de casa. E um péssimo resultado da equipe do Inter, né? Perdendo dentro de casa aí para um adversário direto aí ao título realmente é bastante complicado. Vamos aqui na sequência, pessoal. Corinthians versus Fluminense. Cara, o Fluminense tá com tudo, né? O Fluminense aí com o Renato Gaúcho parece que se reformou, né? É engraçado como que o Renato Gaúcho, né, consegue dar esse ímpeto, né? Tanto pro Fluminense como pro Grêmio, né? Quando ele é contratado ou por Fluminense ou por Grêmio, parece que ele dá uma renovada, né, na equipe, né? De renovar de energia, o pessoal começa a jogar bem, sabe? Não bem, sabe, dando espetáculo, mas melhora, né, seu futebol e, sabe, dá um gásinho aí. E tá muito bem, né, nesse início de trabalho aí à frente do Fluminense e venceu o Corinthians, né? Eu tinha apostado aqui no meu palpite no empate em 1-1 entre Corinthians e Fluminense. E no jogo, né? O Fluminense acabou vencendo bem, né? A equipe do Corinthians por 2-0. Um bom resultado da equipe Fluminense. E o Corinthians já começa a descer, né? Começa a descer. Tava com uma campanha até que razoável, né? Mas já é a segunda derrota consecutiva da equipe do Corinthians. Perdeu o clássico e agora perde pro Fluminense, né? Então o Corinthians também tem que acordar, né? Porque também não pode repetir o mesmo filme do ano passado, né? Que passou sufoco ano passado aí até a reta final do campeonato, porque ainda estava ameaçado de rebaixamento. Então, o Corinthians aí que não se cuide, né? Eu sei que tem a Sul-Americana, né? Que é um possível título, né? Mas mesmo assim, a equipe tá mal na Sul-Americana e também tá mal no Campeonato Brasileiro, né? Então o Corinthians tem que se cuidar, né? Porque Campeonato Paulista não sustenta nada não, né? Não é parâmetro para nada. Inclusive, tanto isso, né? Que o Ramon Menezes, Ramon Menezes é ótimo. Ramon Dias foi demitido, né? Por conta desse péssimo resultado. O pessoal também já não estava gostando do Ramon Dias, né? Outro técnico que estava sendo muito questionado aí pela torcida. E ele acabou pegando o boné, né? Como a gente fala aí, e sendo demitido. E assim o Corinthians é mais um time aí que demitiu um técnico e também tá aí sem treinador aí para a próxima rodada. Vamos ver quem vai ser, né? Dizem que vai ser o Dorival Júnior. Dizem, né? Estão abrindo até negociações aí com o Dorival Júnior. Mas tem que esperar, né? Para poder ver quem vai ser o próximo técnico da equipe do Corinthians, né? E companheiro, o Fluminense tá bem, né? Conseguiu esse arranquezinho aí com o Renato Gaúcho. E vamos ver, né? Até quando esse bom trabalho do Renato vai seguir, né? Porque o Renato também, às vezes, ele é como o Diniz, né? Começa muito bem os seus trabalhos, mas ao passar do tempo, né? Vai começar a decair, né? Tecnicamente, as suas equipes. Foi assim com o Grêmio, né? O Grêmio também começou com tudo, depois foi começando a cair.
Até que o próprio pessoal do Grêmio já não estava aguentando o Renato Gaúcho à frente da equipe. E agora estão pedindo de volta, né? É meio curioso isso. Muito bem, pessoal, vamos aqui na sequência. E a gente tem, né, o jogo entre Flamengo versus Juventude. Cara, esse jogo aqui mostrou a força do Flamengo, né? Quando a equipe realmente é eficaz no ataque, realmente consegue construir placares elásticos, né? O problema do Flamengo ultimamente é que o Flamengo perde muito gol mesmo. Então isso acaba realmente, às vezes, complicando a vida do Flamengo em alguns jogos que são teoricamente fáceis, como esse jogo aqui, né? Obviamente que nesse caso aqui o Flamengo venceu muito bem, né? 6-0 realmente pra cá que dispensa comentários, né? Pra cá realmente que de um time, né, que realmente é candidato ao título, né? Obviamente que muita gente deve estar falando, né? Ah, mas é o Juventude, uma equipe fraca e tudo mais. Mas olha aí, o Flamengo não construiu esse pra cá lá contra o Central Córdoba, que é uma equipe que apesar de ser argentina e tudo mais, mas também é muito mais fraca tecnicamente do que a equipe do Flamengo, né? E o Flamengo, mesmo assim, não construiu esse pra cá. Contra o Vitória também foi a mesma coisa, né? O Vitória também foi, perdeu um caminhão de gols e o pra cá foi ali bem apertado, né? 2-1. Então, é essa coisa, né? O Flamengo tem que acertar as finalizações, né? Porque acertando constrói esses placais aí, né? 6-0, podia até ter sido 7-0, né? Inclusive tem uma plaquinha lá no estádio, né? É, prevendo 7-0, né? Quase que o cara acerta, né? Quase que ele faz 3 pontos, né? Aqui na nossa classificação dos palpiteiros. Mas realmente foi um placar realmente que o Flamengo necessitava, né? Até pro Flamengo realmente pegar mais moral, né? Porque a sequência do Flamengo é muito complicada. Vai ter o Vasco da Gama aí nesse final de semana, né? É um clássico complicado. O Vasco vai de tudo aí para poder tentar vencer a equipe do Flamengo, né? Já que o Vasco tá com um retrospecto ruim contra a equipe do Flamengo. Então, é aquela coisa, vai ser um clássico é sempre difícil, sempre falo isso para vocês, né? Apesar da superioridade do Flamengo, mas clássico é clássico. Ali as coisas, tipo que assim, que tem uma, igual, né? Assim pode dizer, né? Porque é clássico. Mas mesmo assim, se o Flamengo jogar o que joga, pode vencer assim facilmente a equipe do Vasco, né? Porque o Flamengo é muito mais time do que o Vasco, né? E isso daí, eu acho que todo torcedor do Vasco tem que admitir, né? Por mais, acho que alguém fique aí com raiva, porque o Flamengo é muito superior, como assim? É clássico. Mas, cara, é raridade, né? O time do Flamengo, o elenco do Flamengo é muito superior à equipe do Vasco. O Vasco, para poder vencer do Flamengo, vai ter que realmente fazer uma grande partida e mostrar raça e dedicação dentro de campo para poder assim vencer a equipe do Flamengo, porque já tivemos aí o que 3 confrontos, né? E o Flamengo foi superior nos 3. Então, se bem que o primeiro, né, aí na fase de classificação do Campeonato Carioca, o Vasco ainda deu um trabalho, né, para a equipe do Flamengo, né? Mas os outros dois, né, o Vasco não deu muito trabalho para a equipe do Flamengo, somente o primeiro. Então, assim, né, era um resultado que o Flamengo precisava, né, para poder realmente o Flamengo ganhar moral, ir com força total no clássico. Vai ter um confronto bastante complicado contra a LDU, em que o Flamengo precisa pelo menos somar ponto, precisa pelo menos somar um pontinho para poder assim não se complicar aí na chave do grupo. Porque se o Flamengo perder, aí, filho, complica. Vai ser muito complicado, aí o Flamengo vai ter que vencer todos os jogos e talvez, né, vai ter que esperar aí uma combinação de resultados, né? Obviamente que ainda está tudo indefinido, mas se o Flamengo perder, vai se complicar aí na Libertadores. Então, por isso que o Flamengo aí precisa realmente ter esses resultados para poder assim ganhar moral e também, né, o Fluminense também acertar essa equipe, né, e também, né, ver quem tá bem, né. Tivemos a volta aí do Pedro, que fez 2 gols, né. É muito bom ver o Pedro voltando aí a campo, né. É um artilheiro nato que ficou muito tempo sem jogar bola, né, porque estava lesionado. E é bom, né, o seu retorno. E antes da gente passar para o próximo jogo, né, eu vou comentar em um vídeo separado sobre a situação do Bruno Henrique, né. Sinceramente falando, olha, é muito complicado, cara. Sinceramente falando, e eu digo uma coisa. Assim, a gente não pode afirmar nada, porque tem que ter uma investigação, aí tem que ter um julgamento. Então tem que ter todo o processo legal para poder, assim, a gente realmente, sabe, confirmar algo. A gente não pode ficar aqui decretando nada, porque a gente não é juiz, entendeu? Tem que ter uma investigação, tem que ser investigado, tem que ser ouvido as partes para poder assim, lá na frente, quando tiver uma sentença condenatória,
sabe, tiver transitado e julgado, aí sim a pessoa pode afirmar, não, a pessoa cometeu tal ato, entendeu? Até lá, a gente não pode falar nada afirmando, né? Então, assim, mas mesmo assim, né, se for confirmado realmente que o Bruno Henrique cometeu esse tipo de situação, né, cara, eu digo uma coisa, o jogador tem que ser inteligente, né? Pô, o cara recebe quase 1 milhão por mês. Não tinha necessidade, né? De o cara fazer essa besteira, sabe, pô, pra ganhar, sabe, alguns US$ 1.000 aí, né? R$ 1.000 no caso, né? Então, pra mim, sinceramente falando, foi muita burrice. Eu sei que às vezes a gente quer ajudar alguém, mas é aquela coisa, né? Tem aquele ditado. Você tem pena do miserável, você acaba ficando no lugar dele. Então, cara, o Bruno Henrique tinha que ter, sabe, ética na cabeça dele. Dizer, não, poxa, eu sou jogador de futebol. Mesmo que esse daí não, de repente não vaze, não sei coisa, mas e se vazar? E tem que pensar, pô, e se vazar? E se isso daí chegar ao conhecimento público? Quem vai se dar mal sou eu, não vai ser as pessoas ali. Porque quem tem um nome a zelar, quem tem uma carreira ali para poder zelar, sou eu como jogador de futebol. Porque eu sou uma pessoa pública, né? Eu sou um jogador conhecido, não só nacionalmente, né? Mas também o pessoal também conhece ele por conta do Mundial de Clubes, né? Por conta de já ter jogado aí na Europa. Então o pessoal conhece quem é o Bruno Henrique. Apesar de pensar, pô, mas quem é o Bruno Henrique? Deu muita gente tá falando isso, né? Mas o Messi é um jogador conhecido, né? Então o cara também tem que pensar, tem que ser inteligente, né? Pô, eu não vou fazer tipo de besteira pra poder eu estragar minha vida. Mas tem muito jogador que infelizmente parece que não pensa, né? Não pensa e acaba se ferrando depois tá aí, né? Realmente é complicado. Mas eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, né? Sobre o Bruno Henrique, essa situação dele aí. Bem, pessoal, vamos continuar aqui, que é o seguinte. A gente teve também aqui Vitória versus Fortaleza. E olha, a equipe do Vitória venceu, né? Eu apostei na vitória da equipe do Vitória por 1-0 e a equipe do Vitória venceu por 2-1 no jogo. Então eu acabei acertando esse palpite, né? Mas assim, né? O Fortaleza tá muito mal, né? Sinceramente falando. O Fortaleza que caiu muito, né? E tem isso, né? O Fortaleza e o Bahia são muito igual nesse sentido, né? Rateu demais, né? E quando a gente, é, sabe, aposta que eles vão, sabe, dar um salto a mais, né? Em nível nacional, eles acabam rateando, né? Acho que falta isso, né? Realmente eles têm uma boa sequência, né, de vitórias, realmente brigar por títulos, porque quando a gente pensa que vai, né, não vai. Tanto o Fortaleza como o Bahia são dessa forma, né? Inacreditáveis. Às vezes perdem jogos aí que teoricamente são fáceis para eles, né? Porque eles têm mais elenco, né? O Bahia tem mais elenco, né? Do que muitos times aí. E a mesma coisa do Fortaleza, né? O Fortaleza, por exemplo, tem mais elenco do que a equipe do Vitória, né? Mas mesmo assim, realmente a equipe não consegue, né? Ter uma sequência boa aí. E acaba realmente perdendo jogos aí até teoricamente fáceis, né? Muito bem. Vamos seguindo aqui. A gente teve Santos versus Atlético Mineiro. E, cara, o Santos venceu, né? O Atlético Mineiro por. É, cadê? Foi 2-0, né? 2 para a equipe do Santos, 0 para a equipe do Atlético Mineiro. E eu tinha apostado 3-0 para a equipe do Galo, né? 3 para a equipe do Atlético Mineiro, 0 para a equipe do Santos. Essa era a minha aposta. E no jogo, né? Acabou sendo 2-0 para a equipe do Santos. Bom resultado, né? Para o Santos, que se recuperou no campeonato. É uma equipe, sinceramente falando, tecnicamente muito fraca, né? Sinceramente falando assim. Mas, cara, o que chamou muita atenção de muita gente foi justamente a lesão a lesão do Neymar, né? Que novamente, né, acabou se lesionando. E, cara, é aquela coisa, sinceramente falando, rapidamente aqui, para não perder muito tempo. Até porque eu já falei demais do Neymar, né? Em um vídeo especial que tem aqui no canal. Cara, o Neymar, ele não se cuida. O Neymar é aquele tipo de cara que quer curtir a vida dele, sabe? Ele me lembra um pouco o Ronaldinho Gaúcho, né? Tipo assim, o Ronaldinho Gaúcho no auge dele, quando ele, sabe, parecia que ele ia conquistar muito mais do que ele conquistou, ele acabou né, praticamente indo aos poucos abandonando a carreira dele, né? Sabe? Ele começou a decair tecnicamente, ainda continuou sendo aquele jogador genial, até hoje, né? Se você pega alguns lances dele aí com mais de 40 anos, ele continua fazendo jogadas aí geniais, mas só que ele preferiu justamente as baladas, as festas, do que realmente se concentrar na sua carreira, né? E o Neymar é a mesma coisa. O Neymar é um jogador que dispensa comentários, né? É um jogador muito habilidoso, sabe? É um jogador que, quando surgiu, era muito promissor, né? E, sabe, é um cara que era muito talentoso, sabe? Ele poderia ter sido mais do que ele foi, né? Aí nessa corrida, mas só que o problema justamente é isso, né?
ele se dedicou mais na vida noturna, em coisas extra-campo, do que realmente na sua carreira, né? E o jogador que não se cuida, quando vai passando o tempo, né? Vai passando a sua idade, né? Vai ficando mais velho, aí, né? Começa a surgir as lesões, porque não se cuida, sabe? É um jogador que começa a cair tecnicamente, né? Seu vigor físico também cai. Então, o Neymar, sabe? Ele não se cuida para ser um atleta. Então, essa é a verdade, né? Aí, né? Acontece esse tipo de coisa, né? Se lesiona demais, não tem uma sequência. E, infelizmente, né? Ele tá indo já para sua aposentadoria, né? Essa é a verdade. Ele já não tem mais aquele pique como ele tinha anos atrás, né? Aí de ser aquele atleta realmente com alto desempenho. Não, ele já tá realmente decaindo muito, né? E como foi pra você, né? Ele, sinceramente falando, só ajudou o Santos na questão do marketing, né? Porque realmente questão realmente técnica, né? O resultados, né, desportivos, nenhum, né? Não ajudou o Santos em nada, né? Então, realmente muito complicada a situação aí do Neymar. E tanto é que ele, não sei se isso é verdade, né? Mas teve uma discussão entre o Renato Gaúcho e ele, né? E o Renato Gaúcho, eu tô falando de forma suposta, tá bom? Eu não tenho certeza se realmente aconteceu esse diálogo. Mas pelo que eu ouvi, né? É que o Renato Gaúcho falou, vocês vão cair. E o Neymar falou bem assim, tá errado, porque eu vou sair daqui 6 meses. Então, sabe, um jogador que, se esse áudio for realmente real, você prova, né, que realmente ele tá totalmente descompromissado com o Santos, né? O que é triste, né? Porque o Santos, sabe, colocou grandes expectativas nele, né? Mas até agora não rendeu em nada, né? Fez um golzinho ou outro aí contra equipes mais fracas, mas depois disso não fez mais nada, né? Muito bem, pessoal, então vamos seguindo aqui. E para fechar, né, a gente teve Cruzeiro versus Bahia e a equipe do Cruzeiro venceu o Bahia por 3-0. Eu tinha apostado no empate em 2-2 entre Cruzeiro e Bahia e no jogo, né, acabou sendo 3-0 para a equipe do Cruzeiro. Grande resultado da equipe do Cruzeiro, né, que também vinha muito mal das pernas, se não me engano, vinha de uma sequência de 14 jogos, né, sem vencer, e venceu o Bahia, né, muito bem, 3-0, realmente um para cá até elástico, né, um confronto aí que eu considero o Bahia um pouco mais forte, né, seria o favorito por conta do momento, tá bom, não de elenco, porque se bem que os elencos, né, assim, se eu for comparar aí, meio que se equivalem, né? Porque apesar das contratações aí do Cruzeiro de nome, né? Se você pegar o nome assim no auge, dispensa comentar, né? O Cruzeiro seria mais forte. Mas só que se a gente pegar no momento, né? Que tá jogando tanto os jogadores da equipe do Cruzeiro como os jogadores da equipe do Bahia, seria equivalente, né? Mas realmente foi uma boa vitória para poder o Cruzeiro ganhar um amplo, né? Para poder assim ver se consegue se recuperar, né? No campeonato. E pro Bahia é um péssimo resultado, né? Como foi pra vocês, Bahia e Fortaleza é engraçado que, como falei, parece que vai, não vai, né? Inacreditável isso. Realmente perde pontos bobos às vezes as duas equipes, né? Então, pessoal, é isso, né? Esse foi aqui os meus palpites, né? Acabei acertando somente 2 palpites, muito mal eu, né? Se eu tivesse numa classificação de campeonato, eu estaria na zona do rebaixamento. Eu tive 2 rodadas péssimas, né? A terceira e a quarta de palpites, acertei somente 2 palpites no último e também nesse, né? Mas teve gente que se saiu muito bem, né? E agora a gente vai conferir aqui a classificação aqui dos palpiteiros. Então vamos lá, né? Vamos conferir aqui os palpites de vocês para ver quem acertou, quem errou. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o Laje Cameraman, né? Que sempre tá aqui palpitando aqui e participando aqui praticamente de tudo, né, que tem aqui no canal, né? Postagem, vídeos, então é um cara bem participativo aqui no canal. E é o seguinte, o Laje, ele acertou 5 palpites, tá bom? E teve 9 pontos. Ele acertou para cá de Botafogo versus São Paulo e também um para cá de Bragantino versus Esportes. Então, o Laje ficou com 9 pontos. Bem, o Delmi Souza, ele fez 4 pontos. Ele acertou 4 palpites, mas não acertou os placais, tá bom? Então o Delmir ficou com 4 pontos aqui na nossa classificação. Já a Solange, né, que estava desaparecida esses tempos, né? Reapareceu e reapareceu com tudo, hein? Olha, a Solange chegou realmente detonando, né? Olha, sinceramente falando, assim, de todo esse período que a gente está fazendo palpite, eu acho que foi a pessoa que mais acertou, né? Praticamente acertou 90% dos palpites, né? Ela acertou
nove, nove palpites, né? No caso, acertou 9 vencedores e acertou os placares de Palmeiras versus Internacional, Ceará versus Vasco e Bragantino versus Sport. Então, a Solange acabou ficando com 15 pontos e 9 acertos, né? Então, realmente um aproveitamento absurdo aí da Solange, que é a nossa campeã aqui da nossa classificação aqui dos palpiteiros. E ficou dessa forma, pessoal. A Solange ficou na primeira colocação, né? Com 15 pontos. Em segunda, a gente teve no caso aqui o Laje Cameraman com 9 pontos. E em terceiro ficou o Demir Souza com 4 pontos. E eu fiquei na última colocação, né? Com apenas 2 pontinhos aí. Cara, foi muito mal, né? Mas é isso, pessoal. Parabéns aí a Solange aí, nossa campeã da rodada, tá bom, pessoal? Então, pessoal, lembrando aqui, pessoal, próximo vídeo, tá bom, pessoal? Já vou tentar fazer algo hoje mesmo. Hoje é o quê? Sexta-feira? Acho que hoje mesmo já solta aí o vídeo, né, dos palpites da quinta rodada, tá bom? Se não for hoje, talvez no sábado, né, pela parte da manhã, tá bom? Já que a quinta rodada já começa já no sábado, né? Inclusive a gente vai ter clássico, né? Carioca entre Flamengo e Vasco. Então eu vou ver se eu consigo soltar hoje o vídeo, tá bom? Mais tarde ou mais tardar amanhã de manhã, tá bom, pessoal? Então, lembrando, temos o vídeo dos palpites e depois, né, no próximo vídeo a gente tem os resultados dos palpites, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui me dando a devida audiência aqui no vídeo, tá bom, pessoal? Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm me dado aqui no canal, tem sido sensacional. Pessoal, só mais um recado. Tá tendo, tá bom? A nossa série aqui do modo carreira, né? Aqui no FC 25, tá bem legal, né? Com a Roma. Então, eu convido vocês a ver os vídeos, né? Temos 2 episódios até agora lançados, vai ter muito mais, né? Vou tentar fazer aqui em sequência, né? Vários episódios aí para dar uma conferida aí que tá bem legal. Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado por tudo, pessoal. Não esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que vem ajudando o canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!